O Fluminense foi incapaz de agredir o Flamengo em 90 minutos de segundo jogo da final, perdeu o título carioca que ficou com o nosso rival. O Thiago Silva e o Mano Menezes tentam olhar a situação de uma maneira mais positiva, enxergam como uma pedra no sapato, claro, não um tropeço, mas num caminho de evolução do time do Fluminense. Felipe Melo já vai por outro lado, faz críticas ao time do Fluminense e indiretamente acaba ali detonando o treinador Mano Menezes. Falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Para a galera mais nostálgica, vamos falar também do John Kennedy, que está jogando muita bola no futebol mexicano e novamente marcou gol. Isso tudo a gente vai falar nesse vídeo. Desde já te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Deixa eu começar esse vídeo aqui falando um pouquinho do John Kennedy, emprestado pelo Fluminense ao Pachuca, lá do México. Tem uma opção de compra de 6 milhões de dólares, algo em torno de 36 milhões de reais. E bom, sinceramente, se ele mantiver o nível que ele vem demonstrando no futebol mexicano, dificilmente o Pachuca não vai comprá-lo. Isso porque o John Kennedy tem 12 jogos pela equipe mexicana e tem 9 gols marcados, além de uma assistência. Ou seja, são 10 participações em gols em 12 jogos pela equipe, a última agora no jogo contra o Tijuana, uma goleada do Pachuca 4-1, e o segundo gol dos Tuzos foi marcado pelo JK, um belíssimo gol, vou colocar aqui na tela, se liga aí, ó, a bola saiu lá na esquerda, se eu não me engano é o Idriss que tá com ela, invade a área, cruza a rasteirinha, o John Kennedy, ó, de letra, faz o gol do Pachuca, repito, o 9º gol dele em 12 jogos no time mexicano. Naturalmente, né, você soma essa boa fase dele por lá com o Fluminense perdendo o título carioca por aqui, muitos tricolores, claro, estão naquela fase da saudade, né, de poxa, a gente perdeu o John Kennedy, era pro John Kennedy estar aqui agregando tudo mais. Acho esse sentimento muito válido, porque, repito, o Fluminense perdeu, o Cano muito mal no jogo, o Everaldo entrando no segundo tempo, meu Deus do céu, aliás, me permitam aqui o parênteses, eu acho um escárnio com a história do Fluminense o Everaldo usar a camisa 9, uma camisa tão pesada na história do Fluminense, tão importante, ser utilizada pelo Everaldo, eu acho um escárnio, tá? Naturalmente, nesse sentido, a gente sente falta do John Kennedy, mas eu não consigo, tá, gente, ficar naquela de, olha, foi um erro da diretoria liberá-lo, foi um erro de parte da torcida querer o John Kennedy fora. O John Kennedy aqui no Fluminense em 2024 fez uma temporada muito ruim, teve diversos problemas extracampo. Então, assim, essa mudança de ares acho que é boa para ele e acaba sendo, de uma certa maneira, boa para o Fluminense. O ruim é que a gente não tem um outro jogador à altura para fazer parte dessa composição de elenco. Mas se você analisar, o John Kennedy sobe no final de 2020, ele tem 6 meses bons em 2023, mas fora isso, sempre foi um jogador muito oscilante, muito inconstante. Talvez o Rio de Janeiro não faça tão bem a ele. Agora ele vai ser papai, inclusive, né, nesse gol ele comemorou, botando a bola ali debaixo da barriga, vai ter o seu terceiro filho com a Vivi, né, que é a esposa dele. Enfim, também desejar toda a saúde aí pro neném que tá vindo, né, pro John Kennedy, pra família dele. Acho que a saída pro México acabou sendo bom pra carreira dele. Pro Fluminense, bom no sentido de talvez fazer um dinheiro com o John Kennedy, mas não vejo também a questão do elenco do Fluminense, claro que faz falta. Esse John Kennedy tá jogando no Pachuca, claro que ele faz falta, faz muita falta pro Flusão. Minha maneira de chegar, convido você sempre, claro, a comentar aqui embaixo, dar a sua opinião sobre o caso John Kennedy. Vamos começar agora a falar um pouquinho da final de ontem, né? O Fluminense acabou sendo vice-campeão, e aí o tom é sempre esse, né, de tristeza, de amargor, até porque, claro, né, ninguém gosta de ser vice, sobretudo para o Flamengo. Mas antes disso, deixa eu rapidinho dar uma moral pra galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral em todo vídeo. Eu convido você que tá aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. A galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui mandar aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Nelson Mendes de Ceabra, na Bahia, pro Damata de Petrópolis, pro Assis de Manaus, Amazonas, pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, pro Azan, lá de Toronto, no Canadá, pro Moisés de Taubaté e pro Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui no canal, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado?
Vamos começar a falar um pouquinho da final de ontem, sobre a perspectiva do Thiago Silva, capitão do Fluminense, retornou para casa, acabou não conseguindo esse título carioca. Uma grande parcela da torcida do Fluminense tem criticado o Thiago Silva por ser o capitão do clube, mas não ter uma postura que talvez alguns tricolores entendam que um capitão deva ser. Confesso para vocês que eu tô no grupo desses tricolores, tá? Eu não gosto da postura do Thiago Silva enquanto capitão do Fluminense, acho que falta ele ser mais enérgico, cobrar mais o juiz, até com os companheiros, né, dar uma motivada, dar uma pilhada maior. Isso, cara, a galera pode falar que não, é o coach de vestiário, isso, aquilo outro, mas eu acho que é importante demais numa partida, sobretudo numa final. Eu senti um Fluminense na partida de ontem muito passivo. Vou colocar daqui a pouco a declaração do Mano Menezes, que ele fala um pouco sobre o time, mas eu achei o Fluminense muito passivo no jogo de ontem. E, cara, uma final, a gente precisando do resultado, não dá pra ser passivo assim. O Thiago Silva postou nas redes sociais, lá no Twitter, após a partida, falando um pouquinho sobre a final. Ele disse o seguinte: depois de alguns anos afastado, voltar a jogar uma final pelo meu clube foi especial. Gostaria de agradecer a todos os tricolores presentes no Maracanã nessas duas finais e a cada um dos meus companheiros pela luta. Não foi suficiente para alcançar o título, mas isso faz parte do processo de uma equipe que está em evolução e que essa tristeza da perda possa nos fortalecer. Que possamos estar unidos para uma longa e promissora temporada. Essa é a declaração do Thiago Silva. Cara, eu não consigo ver uma promissora temporada não, desculpa, tá, gente? Nesse ponto eu tô fechado completamente com aquela declaração do Romário, do baixinho Romário. Cara, eu sou contra esse discurso de que a derrota nos ensina muito, etc e tal. O Romário uma vez falou, né? Derrota não me ensina nada, derrota só me traz tristeza. Eu sou dessa teoria, tá? Até por isso que eu sou um cara que até corneta bastante o Fluminense, mesmo quando ganha. Porque, cara, não é porque ganhou que tá perfeito. Assim como não é porque perdeu que tá tudo errado. Mas nesse caso tem muita coisa errada no Fluminense. A maneira que o Fluminense perdeu, a passividade do time do Fluminense, isso me desagrada. E aí você vai ver algumas lacunas nesse elenco, que a gente vem falando aqui no canal já há algum tempo, né? O meio-campo até veio o Lescano, mas ainda não pôde estrear. Mas a partida do Lima, que é um jogador até que eu gosto, tá? Eu não sou contra o Lima, não. Eu acho o Lima um bom jogador, um jogador útil. Mas a partida que o Lima fez nesse primeiro tempo da final, uma coisa assim tenebrosa, assim, horrível, horrível, horrível. Otávio muito mal, o camisa 8 do Fluminense, o Martinelli, tenebroso, né? Eu evito até falar do Martinelli que vai parecer perseguição, mas eu realmente não consigo ver esse futebol nele que faz vários técnicos terem ele como titular absoluto do Fluminense. Eu não consigo ver essa temporada promissora como o Thiago Silva fala, tá? Claro que como torcedor tem muito da paixão e da tristeza pela derrota, né? Por perder o Clássico, mas eu não consigo ver essa temporada promissora, não. O Fluminense teve alguns bons jogos, teve uma sequência boa, sim, mas contra times de nível mais baixo, Águia de Marabá, o próprio Volta Redonda, que é um time da Série B. Contra os times grandes, a gente não teve esse desempenho tão bom. Ganhando do Vasco, empata com o Flamengo, perde pro Botafogo e agora na semifinal, não ganha o Flamengo em nenhum dos dois jogos. Aliás, tem muita dificuldade para agredir o gol adversário, e essa que é a minha grande preocupação. Não é aquele jogo que você fala, poxa, o goleiro do Flamengo fez vários milagres, ou o centroavante do Fluminense estava muito mal. Tava até muito mal mesmo o Germancano, mas a gente tem um lance que é aquele cabeceio dele para fora, que ele não consegue cabecear direito. Mas fora isso, não tem lance de perigo. No final tem um chute do Keno, né? Logo depois que anula o primeiro gol do Flamengo, tem um chute do Keno, ele recebe o lançamento e chuta pro gol. Fora isso, cara, não tem grandes lances do Fluminense que você fala, poxa, era aquela bola para entrar e nos dar o título carioca. Então eu acho que isso é muito pouco, é algo pobre, vamos dizer assim, para uma final que a gente precisava muito do resultado. E até nesse sentido da dificuldade que o Fluminense teve, a Central Fluminense esteve presente ontem na coletiva pós-jogo. O nosso repórter Wilson fez uma pergunta ao Mano Menezes sobre a questão do meio de campo do Fluminense. O Mano opta por começar com Otávio, Martinelli e Lima. No intervalo, Otávio e Lima são substituídos, já estavam amarelados, inclusive. E o Fluminense tem muita dificuldade de jogar. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta e a resposta do nosso treinador. Se liga aí. Boa noite, Mano. Wilson, da Central Fluminense. Queria uma avaliação sua sobre o meio de campo do Fluminense hoje, que entrou com Otávio, Martinelli e Lima. Na minha opinião, fizeram uma partida abaixo. O Otávio e o Lima acabaram tomando amarelo, saíram no intervalo. Como você mesmo disse, o meio-campo encaixotado, com dificuldade para saída de bola e dificuldade de criação de jogadas. O Fluminense entrou em campo sabendo que só seria campeão se vencesse, e quem levou mais perigo ao gol foi o Flamengo. Como que você avalia a atuação do seu meio de campo hoje? Eu não acho que nós estivemos encaixotados no meio campo.
Eu acho que nós tivemos encaixotado na primeira etapa de construção da equipe. O Flamengo estabelece gatilhos de pressão, quase como todas as equipes no mundo, tirando poucas exceções. E nós ajudamos para que esse gatilho de pressão obtivesse sucesso. Nós rodamos a bola lateralmente, e era exatamente o gatilho que eles tinham quando a bola chegava num determinado lugar, que vou me poupar para não expor ninguém. Ali sempre tivemos dificuldades. A partir daí, você não consegue fazer a bola chegar no meio-campo com qualidade. Aí é consequência. Segunda parte do jogo, a gente já fez melhor de trás mesmo, né? E ao fazer melhor de trás, você consegue fazer com que a bola chegue no meio-campo quando a marcação ainda não chegou. É quando o meio-campo começa a jogar e consegue transpor essa marcação muito boa que o adversário fazia. Tá aí a declaração do Mano Menezes, né? Ele fala dessa questão de gatilhos de pressão e ele cita uma parte ali do time do Fluminense que não funcionou para fazer a bola chegar no meio de campo. Diz que não vai dizer exatamente qual foi essa parte para não acabar expondo ninguém. A gente pode criar teorias aqui, tem diversos jogadores que eu acho que foram abaixo nessa final. Inácio faz uma partida muito ruim, Otávio faz uma partida muito ruim, Martinelli faz uma partida muito ruim, Lima faz uma partida muito ruim, o próprio Canóbio eu achei abaixo. Mas nesse caso aí ele deve falar de alguém mais da linha defensiva, provavelmente está falando dos volantes ali, Otávio e Martinelli, que fizeram uma partida muito ruim. Mas de fato, né, eu concordo com a pergunta do Wilson, eu acho que é uma questão, eu senti vendo o jogo lá da arquibancada, que o Fluminense tinha muita dificuldade de criação, principalmente por dentro, assim, parecia que o Fluminense não tinha meio campo, melhorou um pouquinho no segundo tempo quando o Arias foi para lá, até por isso que eu falei que a atuação do Lima foi muito ruim. Vi um Lima muito sumido, talvez por não ser exatamente a função dele, ser um camisa 10, um articulador. O Lima é um meia, eu não acho o Lima volante, mas ele é um meia que joga mais aberto. Jogar por dentro não é a grande praia dele, digamos assim. E aí, nesse momento, sem o Paulo Henrique Ganso, sem a estreia do Lescano ainda, sem o próprio Renato Augusto, né, que é um jogador que pelo menos está acostumado a jogar naquele espaço ali, fica um pouquinho complicado para o Fluminense criar as suas jogadas. Eu tive um Fluminense criando muito jogo pela ponta e investindo muito em cruzamento na área. Cara, a gente sabe que cruzamento na área não é o grande forte, né? Quando o seu centroavante é o Germancano, que não é um cara tão alto e tudo mais, fica um pouquinho complicado para você conseguir criar as jogadas ali e obter êxito e conseguir os gols que o Fluminense precisava. Em uma outra pergunta na coletiva, o Mano Menezes fez uma análise ali, né, claro, da derrota e sobre as perspectivas do Fluminense. Ele está num sentido um pouco mais positivo, como também estava o Thiago Silva. Vou colocar aqui na tela a declaração para a gente analisar. Bom, boa noite. Perder sempre é ruim, perder final é ruim, a gente sofre bastante, né? A dor da derrota para nós, não vou querer comparar ela com a do torcedor por causa da paixão, mas a gente vive de resultado. E toda vez que a gente não consegue, a gente sofre pra caramba. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é assim, do outro lado, tem bastante jogadores de seleção. Aliás, raros são os jogadores que estavam dentro do campo, que iniciaram o jogo, que não são de seleção. Dito isso, eu acho que dá para a gente ter bem claro o grau da dificuldade que era a final para a gente, né? Precisávamos nos superar muito, fazer jogos perfeitos. Acho que a gente errou um pouco no primeiro jogo, fez um primeiro tempo hoje abaixo, bem abaixo, mas não porque queríamos, porque não conseguimos, ficamos encaixotados na nossa saída de cocção. Podíamos ter feito melhor, podíamos, tanto que no segundo tempo fizemos melhor, mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo e com méritos conseguiu conquistar o título do Campeonato Carioca de 2025. A gente fez o máximo que a gente podia até agora. Acho que diminuímos a diferença em relação ao adversário durante a competição, mas ainda temos uma diferença, e que a partir da entrega dos jogadores, a partir do que eles fizeram em termos de tentar de todas as maneiras resolver os problemas, a partir daí acho que se estabelece
um alicerce importante para a gente crescer. Eu acho que esse time tem um potencial de crescimento bastante grande. Já crescemos um pouco, acho que podemos fazer mais, é o que nós vamos fazer. Tá aí o Mano Menezes falando, né? Ele basicamente assume que acha que o time do Flamengo é bem melhor que o do Fluminense e que o Fluminense fez o que pôde, mas o que pôde não foi suficiente para conseguir esse título carioca. Ele fala num tom mais otimista de construção, né, da temporada e tudo mais. E como eu falei ali na declaração do Thiago Silva, eu não consigo ficar nem um pouco otimista com a temporada, tá, gente? Desculpa. Saindo do jogo, tava falando com uma amiga minha, ela falou, não, agora é focar na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né, no Brasileiro também. Em tese sim, mas na prática eu não consigo ter confiança de que o Fluminense vai brigar por título em nenhuma dessas frentes, porque a postura do time foi o que mais me desagradou nesse jogo. Não tô nem falando da qualidade técnica, porque de fato, eu não acho esse elenco do Fluminense um elenco bom, tá, gente? Eu sei que tem alguma galera, uma parte da torcida do Fluminense que acha que o elenco é bom. Eu não acho o elenco do Fluminense bom. Eu olhando pro time titular, eu vejo vários jogadores limitados que jogam no time do Fluminense, e as opções no banco também, né, limitadas ou piores. Então, assim, eu não acho o elenco do Fluminense bom. Para mim, é um elenco típico ali de meio de tabela, brigar ali por uma vaga na Libertadores suando sangue, e é isso, tá? Como é que eu vou ter confiança em boas campanhas sul-americanas na Copa do Brasil? Eu confesso pra vocês que eu não tenho, então eu espero estar errado, espero que o Fluminense consiga títulos na temporada. Obviamente, sou um torcedor, né? O meu objetivo é sempre esse aqui, é ser feliz, não ter razão. Mas não consigo ter esse otimismo, e a postura do Fluminense que me incomodou. Eu achei um time muito passivo contra o Flamengo. Precisando do resultado, um time muito passivo. Em diversos momentos faltou aquele abafa para pressionar o Flamengo na saída de bola. O Flamengo teve muita tranquilidade, muita liberdade. Teve alguns lances que eu lembro de me irritar muito com a demora do Fluminense para fazer a saída de bola, lá com o Fábio, com o Thiago Silva. Demora para sair, assim, para mim faltou aquele senso de urgência, de cara, a gente tem que atacar de qualquer jeito aqui agora, porque a gente tem que fazer um gol. Faltou isso na partida. Até porque você vê o jogo, cara, o Flamengo faz 2 gols anulados, pra mim bem anulados. O Flamengo faz 2 gols, e o Fluminense mal chutou a gol. Então assim, se tivesse... Eu até brinquei com o Daniel, a gente viu o jogo junto, né? Falei com o Daniel uma hora no intervalo, falei, cara, acho que tem que avisar lá pro Mano Menezes e pro time do Fluminense que a gente perdeu o primeiro jogo, acho que eles não estão sabendo. A sensação que eu tinha era essa no estádio, que o time não estava avisado que o Fluminense perdeu o primeiro jogo, porque a maneira que o Fluminense jogava parecia um time que estava cozinhando ali para manter um resultado, e isso me incomodou demais na partida de ontem. Quem pensa igual a mim e também se incomodou com isso foi o Felipe Melo, hoje comentarista do Grupo Globo, mas falou nas suas redes sociais, lá nos stories do seu Instagram, ele sempre comenta bastante sobre futebol por lá, e ele falou, fez uma análise do Fla-Flu. Vou colocar na tela aqui, mas antes lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica abordando de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você corre no comentário fixado, clica no link que lá está. Vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai apertar o botão seguir e vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Te aguardo por lá. Vamos colocar aqui na tela então a declaração do Felipe Melo, que assim, gente, ele, ao meu ver, ele detonou o Mano Menezes, né? Ele não citou o treinador, ele não foi muito incisivo diretamente no cara, até por uma questão da ética do trabalho. Ele trabalhou com o Mano Menezes no ano passado, tem tudo uma questão de polidez que a gente às vezes aqui no YouTube meio que deixa de lado e critica diretamente, fala, Mano Menezes fez isso, Mano Menezes é limitado, se a gente achar que for, né? O Felipe Melo foi um pouco mais elegante, vamos dizer assim, mas ao meu ver, ele detonou o Mano Menezes. Vou colocar aqui na tela a declaração do Pitbull. Pessoal, falar rápido de Fla-Flu, porque eu tenho apenas 3 minutos. Flamengo justo campeão. O primeiro jogo o Fluminense até teve seus tempos ali, seus momentos que foi melhor em campo, mas o segundo jogo, ao meu modo de ver, o Flamengo dominou e do início ao fim o jogo, né? Teve alguns momentos que o Fluminense foi pro abafa, né? Tiveram algumas substituições no final, mas assim, eu acho muito um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. E se você perguntar para mim, o Fluminense lutou? Os jogadores correram, lutaram? Os jogadores correram muito. O Fluminense lutou o tempo todo, correu o tempo todo, batalhou, mas com a bola no pé não conseguiu jogar. E isso é treino. Você precisa ter ideia de treino. Você precisa treinar para você poder sair jogar com a bola no pé. Você precisa treinar para você sair com um passe longo. Você precisa jogar para atrair o time adversário, para criar superioridade nos lados do campo, e a gente viu isso no Flamengo e não viu isso no Fluminense. Então,
Ah, mas o Fluminense não teve vontade? Pelo contrário, o Fluminense lutou o tempo todo, desde o Fábio até o atacante. O Canóbio voltou para marcar, o Thiago Silva deu carrinho junto com o Ignacio, o meio-campo lutou. O Arias, coitado, às vezes pegava a bola sozinho contra 3, lutando, o Germán, a mesma coisa. Mas nós precisamos de jogar também, o Fluminense precisa de jogar, nós precisamos analisar com bola no pé. E analisando o Fluminense com bola no pé, não tem análise. Não conseguiu jogar. E o Flamengo? O Flamengo, quando precisava sair jogando com bola no pé, saindo do seu goleiro, assim o fazia, e muito bem. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava a bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo, quando precisava sair jogando com um passe entre linhas, assim o fazia, sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar a bola. Então eram 2, 3 opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola no Fluminense, ele não sabia o que fazer, porque não tinha opções. Então, mais do que o lutar que o Fluminense fez com o louvor, não teve sistema de jogo, não teve saída de bola. E o Fluminense vai ter que melhorar muito isso para lutar pelos títulos que vão vir no ano. Falta muita coisa no ano. Então, méritos do Flamengo, parabéns ao Flamengo, justo campeão, sobretudo nesse segundo jogo. E olha, teve 2 gols anulados. E arrisco dizer, o primeiro gol, eu não daria falta. Então, essa é uma análise sem clubismo. Parabéns ao Flamengo, justo vencedor. Aí então a declaração do Felipe Melo e a questão que ele fala que teve muita vontade. Eu acho que eu não achei displicência. Eu falei que eu não gostei da postura, mas não achei displicente. O Fluminense teve vontade, o Fluminense correu muito, mas correu muito atrás do Flamengo. Mas é isso que ele tá falando de quando tinha bola no pé. Não tinha um sistema de jogo, mas isso eu concordo, tá? O Fluminense não tinha sistema de jogo pra sair, o próprio Mano falou, né, que achou que ficou encaixotado na primeira linha. Mas aí, cara, entra uma questão de senso de urgência ali, e aí você vai do jeito que dá. Cara, essa questão das opções de passe era algo que irritava muito. O Thiago Silva pegava a bola, ficava aqui, ó, olhando, procurando alguém pra tocar e lançava. Eu falei com o Daniel durante o jogo, pô, pra que o Fluminense sai jogando curto no tiro de meta? Se ia bater, o Fábio batia pro Thiago Silva, o Thiago Silva tocava a bola pro Inácio, dava no Samuel Xavier, voltava no Inácio e bum, jogava lá na frente. Não bate o tiro de meta logo lá na frente, então, se é pra fazer isso, né? Só perdeu ali 10 segundos. Já joga lá na frente, o Flamengo vai ganhar as bolas no alto como ganha todas, e aí o Fluminense tenta recuperar e jogar, porque não adianta você sair curto pra depois lançar, entendeu? Lateral era algo irritante, o jogador do Fluminense pegava, bateu lateral e ficava horas ali pra bater, porque não tinha opção, o time do Fluminense parado, um time estático. Então assim, pra correr atrás do Flamengo, eu concordo com o Felipe Melo. O time lutou pra caramba, foi muito guerreiro, mas com a bola no pé, não fez nada. E eu acho que faltou também um pouco, sei lá, do improviso ali dos jogadores. Claro que, pra mim, o maior culpado é o treinador, porque é ele que é o responsável pela equipe. Mas faltou um pouco do improviso do jogador. Acho que tem uma hora que o cara vai tentar fazer o que ele... O Arias fez isso. Pega ali, tenta fazer alguma coisa, tirar da cartola alguma coisa sozinho, enfim, improvisar uma jogada, e não necessariamente é o que se treina o modelo de jogo do Fluminense. Pro resto do time eu acho que foi burocrático, acho que a palavra perfeita é burocrático. O time do Fluminense foi burocrático, e sendo burocrático não iria reverter essa final e não iria sair campeão carioca, como não saiu, e concordo com o Felipe Melo. O Flamengo merecidamente foi o campeão desse torneio, infelizmente para nós tricolores. Essa é a maneira que eu enxergo, tá aí como o Felipe Melo, o Mano Menezes e o Thiago Silva enxergam a situação. Convido você, tricolor ligado na Central, a comentar aqui embaixo como você enxerga. Então comenta aí o que você achou dessa final do Campeonato Carioca, se você tá otimista para os próximos torneios do Flu no ano. Vale lembrar, hoje à noite tem sorteio da Copa Sul-Americana, então fique ligadinho aí, às 8 da noite vai ter o sorteio da competição da fase de grupos. A gente vai saber ali um pouquinho sobre o caminho do Fluminense nessa competição. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, orações tricolores, tamo junto.